Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Olá, caros amigos. Estamos de volta no estúdio, no webinar de domingo, com o Rav Dr. Michael Leitman. E hoje o tópico é o segredo do livro do Zohar, o livro que altera a realidade. Obviamente é o livro do Zohar, há muito a ser falado, várias perguntas a serem feitas. Por favor, podem fazer perguntas e vamos tentar responder o máximo possível. Temos tradução para mais de 20 línguas ao vivo. Então, a primeira pergunta: o que é o Zohar? De onde vem essa palavra, Rav? Zohar é esplendor, e é o esplendor mais elevado, a iluminação mais elevada, que brilha sobre a pessoa que estuda usando o livro de forma correta, e este esplendor vem da palavra Zahar Eliar, esplendor supremo, iluminação suprema. E você vê que as pessoas em nosso mundo não têm qualidades espirituais por si mesmas. A pessoa pertence ao nível animal. Existe o nível inanimal, que vemos na natureza inanimada, inerte, o nível vegetal, a botânica e sua ciência, e o nível animal. Todos os animais que vemos, peixe, todo tipo de animais, mamíferos, que formam o nosso organismo animal que vive e morre, inclusive o nosso organismo. E se nós cuidarmos deste organismo e visarmos somente ele, pertencemos somente a este nível animal também. No entanto, em cada um de nós há um potencial espiritual que sentimos como essa pergunta do propósito da vida. E se a pessoa realmente sente esse questionamento, e todo mundo sente em certo ponto, mas daí simplesmente o enterramos bem profundamente, sem misericórdia, para evitar que ele se eleve novamente, surja novamente. Porque quando se manifesta, causa muito sofrimento em nós, porque vive com a razão desta vida, etc, etc. É por isso que nós temos uma certa conexão com o mundo superior através desse questionamento, deste mínimo desejo, chamado ponto do coração, mas não o desenvolvemos. Há pessoas, no entanto, que não podem desenvolvê-lo, porque de outra forma, óbvio, você pode viver esta vida, mas não é uma opção. Ocorre que as pessoas não têm outra opção senão buscar questionamentos para esta vida. Qual o propósito desta vida? E a fim de descobrir uma resposta para esta pergunta, a pessoa deve se esforçar muito até descobrir um grupo, um professor e o livro. Essencialmente, tudo que temos na Kabbalah vem do Zohar. Tudo que está escrito é tudo baseado no Zohar. Mesmo se virmos algo no livro cabalístico, e há vários, há uma expressão, se é dito no livro com letras enormes, o Zohar, então todo mundo sabe que o que é dito. Este livro fala do mundo superior. Ele fala como estudar este livro de uma forma que vai te conectar com o mundo superior, e daí o livro vai justificar seu nome, Zohar, esplendor, e a pessoa
vai receber essa iluminação do alto, que vai desenvolvê-la espiritualmente. E deste mínimo ponto, em direção ao nascimento espiritual. Um verdadeiro desejo forte que começa a se manifestar nela, e ela nasce. Uma próxima pergunta. A pessoa pode ler o Zohar como um conto de fadas. Outra pessoa pode sentir a emoção ao ler. Como você não transforma o Zohar em meditação, mas como uma ferramenta para a ascensão espiritual? Rav. Em primeiro lugar, você deve ler com outros, não consigo mesmo. De forma ideal, uma dezena. Não se misturar entre homens e mulheres, separadamente homens e separadamente mulheres. E daí ler. Nós temos tradução para quase todas as línguas, várias, as principais. Temos pelo menos o primeiro livro, ao menos do Zohar, traduzido já para várias línguas. E vocês têm tudo em suas mãos. Em inglês temos livros e do inglês é traduzido para outras línguas. Portanto, este é um problema. E não é a tradução, na verdade, a questão, não é uma questão de forma alguma. O truque é como nos organizamos quando nos sentamos e lemos o Zohar, mesmo numa língua que não entendemos. Se fizermos corretamente, este livro nos influencia. Como nos influencia? Porque ele representa é um conduto, um tubo entre o mundo espiritual e o ponto no coração que está em nós, que aspira ao mundo superior. E o livro do Zohar reforma, corrige este conduto, este tubo, através do qual a luz do mundo superior entra em nosso coração, viaja por este tubo, chegando até este ponto que questiona, pergunta o sentido da vida. O ponto começa a crescer e gradualmente começamos a entender cada vez mais o que é o sentido da vida. E muito trabalho deve ser feito para isso. E o que mais temos na vida além de responder o sentido da vida? Pergunta: quais as consequências de ler o Zohar? Digamos, eu li por vários meses. Como eu posso checar que eu comecei a amar mais as pessoas? O que vai ocorrer? Rav, nós começamos a ler o Zohar, acho que há um mês e meio mais ou menos. Rav, bom, então eu observei os estudantes diante de mim e comecei a notar que eles começam a sentir mais, começam a se tornar, visar mais isso, começam a sentir um sabor interno nisso. Em hebraico existe esse termo, como é traduzido? Graça ou bênção de uma iluminação superior, algo assim. Não está claro, mas é sentido claramente que este livro tem algo. Ele começa a se revelar, faz algo comigo. Eu não sei como sou preenchido, mas ocorre isso. Este é o impacto gradual do Zohar sobre a pessoa, que não entende o que está ocorrendo e simplesmente se apresenta na lição e gradualmente, pouco a pouco, seus desejos, sensações e instrumentos vão abordar o livro do Zohar cada vez mais
vai ser mais aplicado e vamos sentir a influência pelo estudo ao participar, ao ler o Zohar. Ainda não é estudado no Zohar. E o estudo não ocorre como resultado de conhecer o texto ou algo sobre Kabbalah. Estudar o Zohar significa, especificamente, quando a luz entra em você através deste tubo que o Zohar constitui. Quando esta luz superior entra em nós e começa a desenvolver em nós novas sensações, através das quais começamos a perceber o mundo superior. Basicamente, essa é a consequência. Pergunta: eu gostaria de fazer uma analogia. Quando lemos um livro sobre, sei lá, dieta saudável, quando eu leio, a natureza traz em mim a sensação de comer melhor, eu olho esses pratos, eu sinto que começo a imaginar, diz o Rav, então você sente como um prazer. Sim, isso. É isso que ocorre aqui? Então, quando lemos o Zohar, ele desenvolve em nós este desejo? Rav, eu diria que é melhor do que isso, porque com outros livros você teria que pensar em como obter esta comida, estes pratos, mas aqui, na medida que você entra em contato com a luz superior, ela já começa a preenchê-lo ao mesmo tempo. Pergunta: mas esses desejos já estão embebidos, inseridos em nós? Rav, a pessoa começa a aspirar a isso, mas para isso precisa ler o livro, abrir o livro. Pergunta: pelo que entendi, foi o primeiro livro escrito depois da Torá. A Torá foi escrita cerca de 3.000 anos atrás, e depois nada foi escrito depois da Torá. Antes do Zohar, foi o primeiro livro escrito como um comentário à Torá. Isso, diz o Rav. E depois, posteriormente, há outros livros escritos, Talmud, Mishnah, outros livros também. Midrashim. Mas, em geral, sim. Também é um livro que contém centenas de volumes. Agora só temos alguns que restam. Comentário: foi escrito que você precisava de uma série de coisas para conter o Zohar. Sim, levou vários anos. Foi escrito por vários anos. Sim, diz o Rav, por vários anos. Mas não é a nossa velocidade atual. Para nós, parece. A propósito, mesmo na nossa época, quando você começa a escrever algo espiritual, vem de você. Em alguns dias, você pode escrever centenas de páginas. Eles dizem que não consertaram nada. O Rav, que correções? As pessoas naquele nível? Comentário: é isso que eu achei maravilhoso. Quando eu vi os manuscritos do Baal Sulam, escritos à mão, eu vi isso numa bela escrita, sem correção, por várias páginas. Bom, a propósito, temos uma pergunta de Frankfurt. Eu adoro livros, eles me inspiram. O que é um livro cabalístico? Não falamos sobre isso. O que é um livro cabalístico? É a iluminação que você falou? Rav, o que significa ler um livro cabalístico? Significa ler com pensamentos que devem influenciá-lo. Em outras palavras, nós esperamos um remédio do livro cabalístico que vai nos corrigir, nos transformar e nos levar ao estado onde vamos sentir o que estamos lendo. Não entender, mas sentir. Comentário: uma pergunta de Kiev. O livro do Zohar pode ter uma leitura aleatória ou sempre cai nas mãos que está preparada para ele? Não há nada aleatório em nossa vida, não há nada acidental, aleatório, mesmo na vida normal. Ou seja, mesmo as pessoas que vêm a Kabbalah, inclusive.
Essas pessoas que vêm para a Kabbalah estão prontas e então não há nada aleatório, por acaso na vida. E o que se espera do mundo superior, há novas leis que são aplicadas. Comentário. Então não há nada por acaso. Ok. Outra pergunta. O que é de tão especial no Zohar em oposição ao Talmud, a Mishnah, etc.? Rav, todos os livros foram escritos por pessoas que alcançaram o mundo superior. Isso é um. E para todos os livros que chamam de santos, vem da palavra separar, são separados deste mundo. E o livro do Zohar em especial, seus autores foram 10 estudantes do Rabi Shimon, grandes cabalistas, e todos os seus estudantes, de todos os estudantes, ele era o 10º. E todos alcançaram o grau mais elevado na realização do mundo espiritual. E deste grau, deste ponto, eles descobrem toda a sua ascensão. E todos os detalhes da escada espiritual, a escada para alcançar o Criador, por isso que este livro é tão especial. Ele foi escrito do início até o fim da escada, até o fim, nos níveis mais elevados, e explica que essas 10 pessoas estavam conectadas juntas. E serve para todos, porque foi escrito para a nossa geração. E, na verdade, foi escrito que o livro do Zohar esteve oculto até a nossa geração, depois foi revelado, e parte dele pode-se dizer que foi revelado alguns séculos atrás, mas era só um livro, mas não seu conteúdo, seu sentido interno. Isso foi descrito, revelado pelo Baal Sulam há cerca de 100 anos ou menos. Pergunta, foi ele que só fez o comentário Zohar? Não, há outros comentários, diz o Rav. Mas ele que explica esse sentido interno, porque ele estava no mesmo nível das pessoas que escreveram o Zohar. Os outros autores tinham uma realização espiritual. Poderiam fazer um comentário, mas não completo. Comentário, uma pergunta de Chicago. Quantos anos levou, Rav? Existe uma caverna, a gente pode mostrar para vocês. A caverna chama-se Hidra Rabba, a grande caverna. A outra caverna chamada Hidra Zutra, uma caverna pequena, menor. 10 pessoas se sentaram nesta caverna. E, na verdade, é todo o espaço que tinham. Para 10 pessoas se sentaram lá e escreveram. Uma delas falava, isso que está escrito no Zohar, uma delas falava e outra explicava, a terceira escreveu e todas esclareceram, discutiram. Não há argumentos. Havia só um único desejo, uma única alma. E elas escreveram este livro original. Havia cerca de 100 volumes. E descreveram todos os estados das almas, na medida que ascenderam juntas e se fundiram numa só alma chamada Adão. Depois de escrever o livro, estava oculto e foi revelado por acaso. As folhas do livro acabaram indo para um mercado e foi descoberto que as folhas foram usadas para enrolar comida e começaram a ir para o mercado para coletar essas páginas. E aí que começaram a ser revelado. E há outros que tentaram ocultar de novo, mas não deu certo.
Baal HaSulam, por volta dos anos 40, começou a escrever. Foi revelado para ele e ele começou a revelar um comentário nisso. O livro é especial na sua história original e tudo que ocorreu em sua volta e as pessoas o que aconteceu com elas. E realmente era uma cópia. E faz tempo que a história tem ocorrido. Então, o que ocorreu com eles? Tudo isso ainda está prestes a ser revelado e explicado. Mas não devemos fazer isso ainda. Pergunta, você acha que isso ainda pode ser revelado, Rav? Tenho certeza que vai ser revelado. Além disso, eu tenho certeza que vamos revelar o livro do Zohar, que tem sido escrito originalmente. E é alguém que busca as partes do Zohar? Rav, isso eu não sei. Uma pergunta, por que o Zohar foi escrito usando imagens, crocodilo, etc.? Rav, o livro do Zohar é escrito em 2 níveis. Ele usa a terminologia do mundo espiritual e a terminologia do nosso mundo. Obviamente, nosso mundo estava usando a linguagem dos ramos. Então, quando ele fala das palavras deste mundo, fala da qualidade do mundo espiritual. Então, quando dizemos cadeira, mesa, sol, etc., refere-se à raiz espiritual dessas qualidades. Então, ao usar a linguagem dos ramos, usa a linguagem dos ramos e às vezes usa a verdadeira linguagem cabalística, que não se refere ao nosso mundo, mas usa essa outra linguagem. Pergunta, como escreveram este livro naquela caverna? Eles basearam-se na Torá ou outros livros? O quê? Rav, não, temos que entender essas pessoas. Elas não tinham biblioteca, nem computador, não tinham nenhuma outra fonte de informação. Elas eram a fonte da informação. Eram 10 pessoas que representavam um único organismo espiritual que continha toda essa informação. E elas revelaram parcialmente. Pergunta. Então a pergunta, se eu entendi, o livro do Zohar não estava numa livraria, biblioteca. Como eles acharam todas essas entradas? Não estava numa biblioteca. Na verdade, era proibido manter o livro do Zohar. Então, dessa história, como as pessoas sabiam que eram páginas sagradas? Rav, porque havia um cabalista que veio ao mercado, foi comprar algo, e ele comprou algo. Na verdade, não foi ele, foi sua esposa. Sua esposa trouxe algo envolvido num peixe e, por acaso, viu que estava envolvido e perguntou o que era essa página. Ele olhou e congelou. Então, o que você pode dizer? Você pode explicar o que significa que ele foi congelado? O que ocorreu? Rav, eu posso imaginar essa reação. É um fenômeno espiritual do mundo superior em nosso mundo. Eu não sei como você pode passar por esse estágio. Então, claramente sentiu. Não, ele viu que este era um texto que contém segredos cabalísticos, sentidos, símbolos. Como poderia ser que uma mulher vem do mercado? Era peixe. Como se estivesse envolvido num peixe. Como pode ser?
Ele foi até o mercado, juntou essas páginas que enrolava peixes, estava também no lixo, algumas delas. Então, lembre-se, isso foi quase 2000 anos atrás. Не, нашел он в 13-м. E um cenário dramático. Não, foi no século XIII, isso. Sim. Sim, mas o Zohar existe há 2000 anos. Existem alguns rumores por séculos, mas ninguém sabia sobre isso. Então, assim que foi revelado. Então, quando ele juntou tudo isso, começou a compilá-lo. Começou a compilar no livro e acabou com o livro, que era incompleto, mas estava claro que devia haver cerca de 100 volumes deste livro, se pudéssemos imaginar volumes. Eram rolos. Ele acabou com 3 somente volumes. É assim que o livro existiu por algum tempo, foi passado de professor a estudante, só pelos cabalistas, e somente desta forma, nesta cópia única, até no século XIII, Moshe de Lyon, que era um cabalista, e no sul da França, onde ele vivia, ele morreu, e a sua viúva, sem saber o que era este livro, ela não tinha mais do que viver, ela vendeu este livro para alguns comerciantes, negociantes. O negociante olhou e entendeu que poderia ganhar dinheiro com isso. Ele juntou cópias e começou a copiar este livro. Começou a vendê-las e manteve a original. É assim que o Zohar começou a ser partilhado. As pessoas agora sabiam que este livro existia, até então não sabiam. E começaram a autoria, a descrever a autoria ao que copiava, ou algum outro. Até que foi revelado que este livro foi escrito pelo Rav Shimon Bar Yochai com seus estudantes e por mais ninguém. Então, obviamente, este livro, o preço deste livro, ele ficou caríssimo, foi às alturas, e não poderia ser entendido. E havia vários esclarecimentos, mas ninguém prestava atenção, porque não valia a pena, não estava no nível do Zohar. Somente no século XX, na medida que a humanidade já começou a entrar no estado próximo da correção, o Zohar começou a ser revelado. Aqui nós vemos que surgiu um grande cabalista, o Baal Sulam, que escreveu o comentário de todo o Zohar. E muito poderoso comentário. Pergunta, o que é um comentário? Você pode explicar? É uma aplicação do Zohar que pode ser entendido, através pode ser entendido com as pessoas que não estão neste nível. E simplesmente estão no início dos níveis espirituais. Temos que ler o original, o comentário, qual a ordem? Você deve ler com os comentários.
Sem comentários é praticamente inútil. Alguns anos atrás, nós, como resultado do nosso trabalho em grupo, estabelecemos o livro do Zohar, publicamos o livro do Zohar, foi processado e foi chamado Zohar para o povo. Quando cada um poderia ler e entender, porque poderíamos traduzir para várias línguas, tivemos que simplificar, sem mudá-lo. O que foi mudado lá? O Baal Sulam, o que foi? No livro do Zohar original há várias partes. Há o livro do Zohar em si, seus comentários, várias partes. E nós fizemos de tal forma harmoniosamente, se conectava num texto que poderia ser lido facilmente e foi quebrado em vários fragmentos. Então, o texto em si não mudou. Bom, o texto em si, o que você quer dizer que não foi mudado? O texto do Zohar é na mesma língua. Sim, foi traduzido. Sim, traduzimos para hebraico, russo, inglês, etc. E foi processado em vários textos sérios. Além disso, você tem que conhecê-lo, tentar aprendê-lo para começar a dar lições que baseamos no Zohar, que começa a ser sentido e nós víamos como um fluxo espiritual que passa por ele, sentido nele, que começa dentro dele a brilhar e a mudá-lo. E começa a lavar todos os pensamentos egoístas. Pergunta: qualquer cabalista que ler pode perceber que ele é escrito por cabalista? Não, para isso a pessoa tem que estar num nível elevado já. De acordo com o texto, pode determinar se era um cabalista que tinha realização espiritual ou alguém da rua. Uma pergunta: pode ser dito que enquanto o livro esteve oculto, havia um acúmulo de energia, ou era a humanidade que esperava chegar ao ponto em que podia entendê-lo? No livro não há nada santo, na verdade, sagrado. A segunda coisa, a qualidade de doação e amor. Não é no livro em si, não entre as páginas. O livro é algo que transmite, um conduto, um canal através do qual a força superior passa e nos afeta. O livro do Zohar é escrito de uma forma que é este canal. Existe o texto em que a pessoa lê e tem interesse em estar ligado ao texto, e este texto representa o canal que transmite a luz superior, mesmo que não sintamos, mas esta luz superior afeta a pessoa. A pessoa começa a sentir as mudanças internas, algo ocorre nela, algo gira dentro dela, e ela começa talvez a se acostumar ao fato do Zohar. E posteriormente começa a descobrir novas qualidades em si. E assim avança.
Outra pergunta interessante. O Bosso Lam leu o livro do Zohar original? Óbvio. Começando com o Rabi Moshe de Leon, todos estudaram o livro do Zohar. Todos esses anos, a Kabbalah esteve em paralelo com a religião comum. Está escrito no Zohar que a pessoa é um pequeno mundo e que o cabalista é um grande mundo. O que isso significa? Significa que somos como o mundo e o mundo como nós. Outra pergunta. Parte do Zohar foi perdido, é uma correção ou uma deficiência? É bom para nós, benéfico ou não? Sim, eu concordo com o que é dito. O que quer que tenhamos é suficiente. E mesmo que revelássemos algo, não saberíamos quão especial e maravilhoso seria essa revelação, nos esperaria, algo assim. Todas as cobertas que ainda temos para nós. Outra pergunta do Novosibirsk: por que este livro foi escrito em aramaico? O aramaico é paralelo ao hebraico, são as duas línguas mais antigas do mundo, tem as mesmas letras, 22, o mesmo nível, as mesmas letras. Mas a questão é que quando representamos as qualidades, é mais descrito no hebraico, as qualidades espirituais. E quando escrevemos a qualidade do cli, do desejo, do vaso, então é descrito em aramaico. É assim que essas duas perguntas se complementam, porque o mundo espiritual, o desejo e a luz são duas categorias diferentes, separadas. E estamos acostumados a duas línguas separadas. É assim que aparecem. Uma pergunta: qual a conexão entre o Zohar e a Torá? E outra pergunta semelhante: você tem que saber a Torá para ler o Zohar? Bom, o que significa saber, conhecer a Torá? É impossível conhecê-la, porque Torá é um código da primeira à última letra. É simplesmente uma série de letras. Bom, não sei quantas disposições, há centenas de livros que passam sobre a correção da alma. E a Torá é o código, o programa de correção da alma. E o fato de lermos como certas histórias, novela, você não tem que relacionar a certo romance. Ou uma história de amor. O livro do Zohar é escrito como um comentário, como os 5 livros da Torá, o Pentateuco. Como eu disse, só uma pequena parte do Zohar permanece hoje, e é um comentário, uma pequena porção da Torá. É o livro que está ligado à Torá. Isso nos ajuda a ver como não podemos entender a Torá. Não podemos ler o Zohar, que deve explicar a Torá. É impossível entender a Torá. A propósito, a Torá também foi escrita por várias pessoas, certo? Bom, Moisés ditou. E um fator especial, uma qualidade especial é que foi escrito por mais de uma pessoa. A Torá foi escrita por várias pessoas e Zohar por 10. E os outros livros cabalistas foram escritos por uma pessoa, um autor? Bom, houve vários livros. A Mishnah foi escrita por várias pessoas, o Talmud babilônico
Também o de Jerusalém foram escritos por várias pessoas. Em geral, a realização do mundo espiritual exige uma conexão entre as pessoas. Numa destruição do ego que o separa. De forma prática, tudo foi escrito de forma mútua. E é realmente marcante. O Simca sabe. Quando duas pessoas tentam fazer um conteúdo junto, cada um tem a sua visão. Mas você tem tantas pessoas juntas escrevendo um livro. Porque estavam se envolvidos na Torá e você em conteúdo. A pergunta o original tem uma força mais poderosa que se perde na tradução? Diz o Rav. Nada é perdido na tradução, tudo depende da pessoa que lê. Não se preocupe. Nenhum tipo de trabalho no original ou na tradução, na publicação da tradução, adaptação, realmente fica no caminho. Você se conecta ao livro e tudo depende do seu desejo. Qual deve ser o desejo? No que você deve pensar no desejo para que esse livro o influencie? Para que o corrija no nível do Criador, e o Criador é a qualidade de ação. E a pessoa se eleva a este grau, daí não tem nenhum pensamento de si mesma. Uma pergunta de Paris. O Zohar é uma boa força. Como ele vai mudar a minha vida? O impacto que terá em minha vida? Bom, conhecimento, saúde, poder, o que mais? Segurança, felicidade. Então é isso que ele pergunta. Essa é uma boa força? Bom, eu não vou escrever para você nos pensamentos mais ocultos o que o Zohar pode te dar. Somente se você está num estágio avançado, você constrói um vaso para receber isso, esta luz. Então você deve criar um espaço para isso? Sim, no seu coração. É assim que ocorre. Você abre o seu coração e eu abro o mundo para você. Assim está escrito no Zohar. Então, uma pergunta de Kiev. Como o Zohar muda a realidade da pessoa? A percepção da realidade. Se eu vejo diante de mim agora, eu vou ver tudo da mesma forma? O livro do Zohar muda a realidade. E, em geral, a Kabbalah muda a realidade. Não posso te dizer. Porque é realmente possível descrever, porque nós nos sentimos como existindo em certo volume, e ambas as coisas, eu e o meu mundo, não sou senão uma projeção do meu estado interno, meu estado interno espiritual. Se mudarmos isso, então as nossas sensações também vão mudar. Eu e o mundo à minha volta. Portanto, você deve mudar a si mesmo, daí tudo mudará. Na verdade, isso é muito fácil, você não tem que perseguir ninguém, não depende de ninguém. Mude a si mesmo, daí o mundo vai mudar à sua volta. Que mecanismo é esse que a pessoa lê um livro e daí ocorre essa mudança? Como ocorre? Funciona assim. Haverá outros comentários? Mesmo este comentário não é simples. Bom, o livro do Zohar, há vários comentários. É só uma certa percentagem. E além do comentário do Baal Sulam, não há nenhum mais importante. Então, sei lá, daqui a algumas décadas, 100, 200 anos, pode haver mais comentários. Eu não acho que haja necessidade de Zohar, realmente. Porque nós temos que descobrir a Kabbalah de forma metódica
estudar То есть у вас такое os ощущение, livros что человечество как бы менялось, да? e sabermos como realizar tudo na prática. Então a sua sensação é que a humanidade tem se desenvolvido e chegado a certo nível e agora chega ao nível onde você precisa de uma boa instrução? Sim, agora temos que realizar, entender o que está ocorrendo no mundo. Por isso que o Zohar foi revelado. E é isso que os cabalistas escrevem, que estamos no estado em que precisamos implementar a correção final. Outra pergunta de Moscou. Deve ser lido várias vezes, porque cada vez que eu leio eu sinto como uma nova camada sendo revelada. Sim, cada vez que estudamos o Zohar, sei lá, estudei por 10 vezes, do início ao fim, e quando eu trabalhei na adaptação do Zohar, dezenas de vezes. Sim, todo o livro do Kabbalah La'am, várias pessoas ajudaram a adaptar. De qualquer forma, foi sentido sempre de forma diferente. Uma pergunta sobre isso. Eu leio o Zohar, estou tendo um problema em entendê-lo, tento voltar e ainda me esforço. Bom, o quê? Que livro? Que capítulo? Falamos da tradução do livro, a primeira parte. Ok. Não o primeiro volume, não a introdução ao Zohar. Não o capítulo A Rosa. Acho que ela fala do Bereshit. Não, não, óbvio, é impossível. Você tem que ler ao estudar. Então você sugere ler o que temos? Bom, na última lição, terminamos a introdução ao Zohar. Tivemos alguns extratos que não tinham relação. E estamos conectando extratos, então ela tem que tomar tudo que foi estudado nos últimos meses e deve trabalhar nisso. Uma pergunta. Em uma das cartas ou artigo, o Bossulam escreve que antes de ler o livro, a pessoa deve passar pelos 4 prefácios ao Zohar. Você recomenda? Eu sugiro imergir no Zohar e depois disso, talvez ler uma vez. Como fizemos e depois, na próxima vez, deve estudar a teoria, a introdução a Kabbalah e daí processar o livro. Então você acha que a pessoa deve ler sozinha ou conectar a lição ao ler? Obviamente, as lições são melhores. É difícil para a pessoa ler sozinha. Difícil para fechar os olhos e perceber. Eu recomendaria fazer o que é mais conveniente. É colocar-se sob algo que afeta o livro. Pode-se ouvi-lo? Sim, pode-se ouvi-lo. Então você acha que o primeiro livro, a introdução ao Zohar, não é o primeiro livro, o primeiro volume. Esta é a coroa. Sim, é o principal. Pergunta, você pode ler o livro de forma crítica, criticar, duvidar do que está escrito? Eu não aconselharia. Vai machucá-lo. Que tipo de abordagem crítica você pode ter? Você não consegue caracterizar-se como um perito. Em quê? Que abordagem crítica você vai ter? De onde vem essa crítica? Na Kabbalah não há sequer o entendimento. Qualquer um que alcança o mundo superior entende o que está fazendo. E quem não entende, não alcança, pode criticar como quiser. Pode ser uma questão pessoal. Então só vai machucá-lo. Então são só palavras na abordagem crítica.
Como você pode abordar este livro que você sequer entende de onde vem? Você pode trazer a um grau de filosofia ou misticismo. Você tem que tomar cuidado. Várias perguntas sobre o segredo atrás da leitura do Zohar. Você disse que no livro está escrito sobre amor e doação. E você diz 100 livros foram escritos sobre amor e doação? Como você pode incluir isso lá? Bom, há diferentes estágios de correção da alma. E há 612 desejos que temos que corrigir, da recepção absoluta, egoísta, para o altruísmo absoluto, para a doação, de ódio para amor. E cada um dos desejos, e todos esses desejos conectar juntos, de modo que vão representar um todo. E nesta rede, a pessoa começa a revelar o mundo superior e uma força superior, o Criador. Quando o cabalista lê o seu livro, ele recebe prazer ou é um trabalho? Não há nada mais, porque quando ele revela, ao ler o livro do Zohar, quando ele vê como todas as partes do mundo se conectam uma com a outra, acima das partes opostas, é o maior prazer. Quando as coisas não se encaixam e antes se encaixavam. Então pode ser comparado com uma pessoa regular indo para a biblioteca, pega um romance de aventura. É como um cabalista? Havia no passado, mas isso ainda mais superior ainda. Mesmo na nossa época, você não pode se surpreender com nada. Isso realmente, eu estou querendo imaginar, o que pode ser escrito lá? Ele fala sobre amor e doação? Nada está escrito, depende da sua realização. Então as letras estão conectadas juntas? São importantes? Sim. Então uma pergunta, por que o Zohar é escrito numa linguagem simples, mas é difícil de entender? As pessoas que escreveram estavam nos degraus mais elevados da escada, era mais fácil para elas. Por isso que está escrito de forma tão suave, como, sei lá, um avô explica algo para o seu neto, neste nível, que é muito difícil este nível. Então, este é o estilo do dizer. Então, poderia ser escrito para ser mais fácil de entender, como neste mundo. Mas como você pode entender isso? Não importa. Ok, o Simca entende e nós explicamos a você uma notação musical, uma partitura, e não há linguagem, não há entendimento, não há... É impossível realmente passar adiante. Você pode ir comprar o livro do Zohar, e daí? Há vários livros, e daí? O que você vai fazer com eles? Então, o que a pessoa vai extrair disso? A minha pergunta é sobre o filme, sobre o Zohar. Já houve vários filmes feitos sobre a Torá, mas não sobre o Zohar. Sim, infelizmente não há nenhum filme do Zohar. E eu acho que haverá no futuro. Provavelmente o Zohar espera alguém que revele a sua essência, seu conteúdo, algum romance. Você gostaria de ver um filme assim, não? Com certeza. Que alguém explicasse a verdade sobre o Zohar. Normalmente você é muito crítico sobre a descrição de Hollywood sobre a Torá. Bom, mas
Essa é a corrupção da descrição da Torá. E seria pior ainda com o Zohar. Nós precisamos de um filme que explique verdadeiramente o Zohar. E esperamos que surja isso. Há várias perguntas diferentes. Então, vamos fazer uma blitz de perguntas. Vamos lá. A cor, alguma cor do esplendor superior? Todas as cores, diz o Rav. Por que estudamos o Zohar, mas não estudamos algo que é tão antigo quanto o Zohar, outro livro? O livro do Bahir, algo assim? Bom, há vários, o Midrash, mais antigos. Há vários livros mais antigos que o Zohar. E o livro do Zohar só tem 2000 anos. Nós temos livros como o Talmud, os livros de Abraão, Sefer Yetzirah, o livro da criação, o livro de Adão, o anjo Raziel Hamalach, ou seja, o livro de Adão tem quase 4, 5 mil anos. E o livro do Zohar é especial porque descreve todo o caminho da pessoa, as ascensões, a correção da sua alma. O resto dos livros não são escritos para uma ascensão gradual. Por isso que é tão importante para nós. É singular. E o principal é que é escrito do último grau de realização. E as pessoas que o escreveram eram os maiores cabalistas da história, os mais elevados. O livro do Zohar vai influenciar qualquer um? Vai influenciar? Não é confissões. A Kabbalah não é para alguns, é para todos. Então, a Kabbalah é muito anterior às religiões. E muitas ciências no nosso mundo foram reveladas para a humanidade. E nenhuma ação religiosa ou algo que que a humanidade criou para si. A Kabbalah não tem relação a tudo isso. É igual a todos. E a nação também é criada conforme as leis da Kabbalah. Quando um grupo de pessoas se reuniram da Babilônia, e toda a humanidade existia para se reunir, e é daí que veio. Por que algumas pessoas recebem a oportunidade de revelar o Zohar e outras não? Depende do desejo. Todo mundo vai querer revelar no futuro, e agora não. Então, a pessoa agora vai repelir, não vai querer estudar. Você realmente tem que ir para uma caverna para revelar a Torá? Não tem escolha. As circunstâncias. E dá certas circunstâncias para revelar o Zohar. Alguém sente o Zohar da mesma forma? Em geral, sim. Essa sensação em relação ao nosso mundo. E há várias confusões, como podemos falar. Quando falamos da realização espiritual, há um vocabulário claro e não há problemas. Outra pergunta do Nikolai. Como desenvolvemos uma sensação para revelar o Zohar? Vem com o processo de leitura do Zohar. Tem que começar a ler os primeiros volumes. Você tem que ler continuamente, daí verá como o livro vai escrever. E estamos sob a influência do livro do Zohar.